Qual a diferença entre pessoas perversas nos dias de Jesus para os nossos dias? É isso mesmo, veja bem. Naqueles dias, o juízo de Deus ainda não tinha acontecido. Jesus veio trazer para os judeus, veio mostrar para eles que ele estava ali limpando, aquela casa, limpando a consciência dos judeus, apresentando aos judeus um Deus diferente do que os fariseus apresentavam. Porque, afinal de contas, o Deus dos judeus, o Deus dos fariseus, era um Deus de vingança, era um Deus de escravidão, era um Deus de maldições, era um Deus de trevas, E Jesus veio apresentar um caminho diferente, veio trazer a verdade e a graça aos judeus, as ovelhas perdidas de Israel. Então, naquele tempo, para os nossos dias, é totalmente diferente. Naquele tempo, o que eles tinham em mãos eram as leis de Moisés, era olho por olho, dente por dente. A misericórdia, a justiça e a paz não tinha. É igual Mateus 23, 23, quando Jesus disse sobre os dízimos, do endo do cominho da hortelã, que Jesus falou, vocês deveriam fazer primeiramente a justiça, o amor, a misericórdia, e não deixando de cumprir com os dízimos dos alimentos, dos mantimentos. Então, quer dizer, no tempo de Jesus, o que imperava era a maldade carnal, era a natureza carnal ativada. Não tinha misericórdia. Entre os judeus, esquece os gentios. Aí você fala, por que esquece os gentios? Porque os gentios não receberam nenhuma das leis de Moisés. Abraão, o pai da fé, não recebeu nenhuma das leis de Moisés. Então veja, os gentios nos dias de Jesus eram os pagãos, eram os que eram deixados de lado, mas dentro deles havia as leis espirituais de Deus, que sempre existiu. Assim como em Abraão. Veja, nos dias de Abraão não tinha as leis de Moisés. Estude lá, eu nunca estudei não, mas estude a história de Abraão para você ver como ele era diferenciado. Ele não tinha as leis de Moisés, as leis eram espirituais. E como é que agia Abraão? Com justiça, com amor, com misericórdia e principalmente com fé, a fé, sem as leis de Moisés. Então, nos dias de Jesus foi a mesma coisa, os gentios não tinha nada a ver com isso, os gentios estavam para lá, estavam vivendo na concepção dos judeus, levando uma vida de paganismo, uma vida de transgressões, Assim era naqueles dias. Então, qual a diferença entre pessoas perversas no dia de Jesus para os nossos dias? Um irmão pediu para mim falar a respeito de Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Ele falou do versículo 39, mas eu vou ler já o 38. E você vê, aí eu vou passar para você a diferença dessa situação para quem nasceu depois da metade do ano 70. Já vai fazer 2000 anos que essa diferença já ocorreu. É claro que na religião você não vai ter esse entendimento que eu vou passar. Por quê? Porque o entendimento que eu vou passar é o do reino de Cristo estabelecido, é o do reino de Deus estabelecido. Nos dias de Jesus, o reino de Deus estava dentro de Jesus de Nazaré, que era Cristo. Mas não tinha sido estabelecido. Por isso que eles pregavam o Evangelho. Por isso que havia necessidade de se apregar, de mostrar, de evangelizar que o reino de Deus estava próximo. Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. 39. Eu, porém, lhes digo, Jesus disse, eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Então, naquele tempo, eles não tinham a visão
que dentro dos perversos, dentro das prostitutas, dentro dos publicanos, dentro dos fariseus, já existia um espírito. Já existia. Porque assim como os fariseus, escribas, publicanos, prostitutas, discípulos, era um corpo carnal. Era um véu carnal, e o que dominava esse véu carnal era o cérebro. O cérebro é a alma, é a nossa alma. O cérebro é a nossa vida. O fôlego de vida começa pelo cérebro, depois vai para o resto do corpo. E essa alma aqui, ó, essa massa cinzenta, jamais pode entrar o reino espiritual. Não volta. Essa alma se acaba lá. Esse entendimento se acaba na sepultura. Porém, aqui, nesse time, Jesus estava anunciando o que? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Anunciando que o reino de Deus estava próximo. Também conhecido como Evangelho, as boas notícias. Levítico, lá no passado, nas leis, foi falado isso aqui, ó, Levítico capítulo 26, versículo 11 e 12. Foi falado assim: porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Versículo 12. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Era uma promessa para quem? Para os de Israel. Olha o versículo 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. 3 versículos totalmente judaicos. Aí você fala, nossa, mas isso daí... Como que você pode usar isso para nós que não somos judeus? Se o fim da lei foi Cristo, se Paulo veio pregar para os judeus. Gente, você tem que entender isso. Se você não entender isso, você será um cabeça de bagre. Os escritos bíblicos aqui estavam anunciando que seria para Israel. Mas o dia do Senhor foi para Israel. Porém, foi durante o dia do Senhor, foi durante o julgamento do livro do Apocalipse, é que o reino passou a ser de todos os povos, todas as nações, todas as línguas. E a morada de Deus passou a ser de todos. Mas a história bíblica aqui estava relatando que Deus iria fazer morada no meio de Israel. Que Deus iria colocar o tabernáculo dele no meio de Israel. Mas vamos continuar aqui. Em Ezequiel capítulo 37, depois você lê todo o Vale dos Ossos Secos. No versículo 26 e 28 ao 28. Farei com eles uma aliança de paz. Com eles quem? Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações, ou seja, os estrangeiros, os gentios, saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Ora, Isaías capítulo 42, versículo 5, não tem acepção de pessoas. Isaías 4:2-5 fala como é o homem formado. Ele criou a terra para que os seus filhos tenham experiência na natureza carnal. Os filhos de Deus são que os espíritos, Hebreus 12:9. Os espíritos é que são filhos de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós, os seres humanos, somos semelhantes a Jesus de Nazaré. Os filhos de Deus, que são os espíritos, têm participação comum de carne e sangue. Não são de carne e sangue, são filhos de Deus. E os filhos de Deus não têm etnias, não têm bairrismos, não têm nacionalidades. Os filhos de Deus são os espíritos.
Esse espírito está no holandês, num árabe, num turco, no africano, no argentino. Foi a divisão que houve. Começou lá na Torre de Babel, as línguas, e sei lá, depois adiante foram dividindo povos, países, acabou. Mas é uníssono os filhos de Deus, espírito, uníssono, como se fosse um espírito, em todo o planeta Terra, independente da língua, independente, é uníssono, é um só, como se fossem os filhos de Deus, os espíritos. E cada um é revestido com um corpo carnal. Aí você fala, então as leis de Moisés servem para mim? Não, porque as leis de Moisés foram dadas fins. As leis de Moisés foram dadas lá no deserto, para tentar corrigir os hebreus, os que tinham saído do Egito. Mas eu pergunto a você, já que foi tocado nesse assunto, quando os hebreus ficaram 400 e poucos anos sendo escravos de Faraó, será que eles andavam se matando uns aos outros? Será que eles andavam cometendo atrocidades entre eles? Porque até então não tinha sido dado as leis de Moisés. Como eles viviam? Na escravidão, juntamente lá com os egípcios. Que lei que estava dentro deles? As leis de Deus, a lei espiritual. As leis que pertencem ao fôlego de vida. Para pensar nisso. Se as leis de Moisés fossem para transformar os hebreus em pessoas santas, puras, então lá no Egito não tinha sobrado nenhum. Tinham se acabado tudo, porque eles não tinham lei nenhuma. Carnal, linha da lei das pedras. Eles viviam a levante, eles eram escravos. É igual hoje em dia. Todo religioso ele é escravo. Ele está dentro de uma chamada igreja, dentro de um templo de feitiçaria, dentro de um espiritismo. É tudo escravo. Não tem pensamento próprio. Então, em Levítico 26, 11, 12, Deus falou que ia fazer morada, que o tabernáculo estaria no meio. Ezequiel 37, versículo 26, 28, Deus e o santuário estaria no meio de Israel. Efésios capítulo 2, versículo 22, Paulo estava aqui falando para os gentios. As nações, cadê aqui? Opa, cadê? Tá difícil, aí. Nele também vocês estão sendo edificados. Paulo estava falando para os gentios. Gentios, pagãos, nele, em Jesus de Nazaré, não. Em Cristo, vocês estão sendo moldados, vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo edificados junto com os outros. Quem eram esses outros? Os israelitas, os da nação de Israel, para serem morada de Deus no Espírito. Nos dias de Paulo, Deus não fazia morada neles, ainda não. A morada espiritual de Deus não estava neles. Eles estavam sendo preparados. Aí você pode falar de 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios. Aquele espírito que estava lá era o Consolador, porque eles estavam vivendo os últimos dias. O espírito que estava sobre ele era o espírito da verdade. Mas o Deus Espírito ainda não tinha estabelecido a sua morada. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Por que eu estou dando todo esse arrodeio? Justamente pelo perverso nos dias de Jesus. Uma coisa era entender os perversos daquela forma, daquele tempo, com as leis de Moisés, sem a morada de Deus nos homens. Era diferente do que aconteceu quando você lê Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante. Especialmente, versículo 3. Olha aqui. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Aqui não está falando eis o tabernáculo de Deus com Israel. Não.
Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, a forma que nós hoje olhamos para um perverso é diferente de quando nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, olhava ali como se fosse uma árvore seca, como se fosse uma figueira